Bom dia a todos e a todas. É com alegria que recebemos os conferencistas, o excelentíssimo senhor reitor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Dom Joaquim Giovanni Moll Guimarães, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. E o professor doutor Eugênio Rivas, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Sejam muito bem-vindos. O tempo de exposição são 35 minutos e depois temos um tempo aí para conversa, para troca de ideias. Eu passo a palavra para o Dom Joaquim Moll. Ele tem mestrado pelo Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, é presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação Social da CNBB, membro do Pontifício Conselho para a Cultura, é coordenador do Instituto Superior de Pastoral, do Núcleo de Estudos Sociopolíticos, do Centro de Geoprocessamento de Informações Pastorais e da Religião, órgãos da PUC Minas, faz parte da Comissão Assessora da Dimensão Bíblico-Catequética e de Estudo da Reforma Política da CNBB. Então, Dom Joaquim, a palavra está com o senhor. Primeiro, falar da minha alegria de vir aqui. Estive um pouco ontem à noite para poder cantar os parabéns, para a FAGE, a Perspectiva Teológica, mas muito mais para as pessoas que andam construindo histórias, andaram no passado e andam construindo histórias importantes nos tempos de hoje também. Eu até queria dizer uma coisa para vocês, num clima de fraternidade, de abertura e também de amizade. Eu acho até que, assim como igreja, CNBB, dioceses, arquidiocese, a própria Arquidiocese de Belo Horizonte, eu penso que a gente aproveita pouco a FAGE e poderia ser muito mais. E quem sabe termos assim, por esta colaboração de gente tão interessante, termos a possibilidade de fazermos também um caminho eclesial e humanista também interessante. Bom, o tema que nos foi proposto, a mim, o Padre Eugênio, é o humanismo do Papa Francisco, ou no Papa Francisco. E vou seguir um esquema da seguinte maneira: primeiro dizer uma palavra sobre o humanismo esgotado. Há um esgotamento de humanismos, mas todos já sabemos disso, então vai ser muito rápido. Depois, no segundo momento, o humanismo no Papa Francisco dividido em duas pequenas partes. A primeira, um pequeno fundamento do humanismo, e depois, no segundo momento, 2 pronunciamentos sobre o novo humanismo que ele propõe, a ocasião em que ele disse e o que ele disse sobre este novo humanismo. E em terceiro lugar, algumas chaves de compreensão do novo humanismo: o conceito de evangelização do Papa Francisco, a reafirmação do ensino social da Igreja, especificamente em alguns pontos, e 4 marcas que já estou chamando assim de indeléveis na implantação do novo humanismo. Ele não está só falando do novo humanismo, mas está tomando atitudes e promovendo ações com vistas à implantação de um novo humanismo. Então, a gente pergunta assim, só pro forma, pode ser assim? Se puder, a gente segue. Se não puder, a gente segue também. Então, gente, para dizer para vocês, olha, há um pensador, um historiador, Mbembe, pós-colonial, cientista político,
que tem escrito muito, aliás, são muitos os autores hoje que pensam o pós-colonial sob diversos ângulos, que têm dito muito do fim do humanismo. É uma reflexão profunda, é uma reflexão séria. Aliás, é um homem que se projetou de uma maneira muito interessante, né, pela sua capacidade de entender a realidade, não só como historiador, mas também como cientista político e cientista social. E ele diz, olha, a era do humanismo está terminando. E cita alguns pontos que a gente poderia também citar, sobretudo porque aqui a perspectiva é estudo do humanismo em tempos sombrios. Eu quero destacar mais as luzes possíveis, porque os tempos sombrios acho que já são muito bem caracterizados. E poderá ser resumido assim. Ele diz assim, olha, sob ocupação israelense, por décadas, Gaza continuará a ser a maior prisão a céu aberto do mundo. Nos Estados Unidos, o assassinato de negros pela polícia continuará ininterruptamente. A Europa continuará sua lenta descida ao autoritarismo liberal associado ao populismo autoritário. As desigualdades continuarão a crescer no mundo. A difamação de virtudes como cuidado, compaixão, generosidade continuará. O apartheid, sob diversas modulações, será restaurado como a nova velha ordem. E daí virão separatistas, muros, militarização de fronteiras e de escolas, formas mortais de policiamento e indiferença. No Brasil, a gente gostaria de destacar dois pequenos pontos que eles são cruciais para o entendimento. Primeiro, é a vitória do capital financeiro num país empobrecido. O capital financeiro no Brasil, ele ganha a hegemonia, essa é a primeira vitória. E a segunda, que explica a primeira, porque ele soube fazer a capturação do núcleo dos desejos humanos. Então tudo isso mostra como de fato é sombrio o tempo que nós vivemos. Há muita gente hoje muito entusiasmado com algoritmo. Muita gente tem falado sobre isso, escrito sobre isso. O conhecimento será conhecimento para o mercado. O principal conhecimento útil na perspectiva do mercado é o algoritmo. Portanto, espera-se crítica filosófica e teológica, não é, esse tipo de conhecimento. Isto explica a crescente posição anti-humanista associada ao desprezo pela democracia. A política será convertida numa espécie de guerra contra os pobres, guerra contra as minorias, guerra racial, guerra de gênero contra a mulher, guerra religiosa contra os muçulmanos, guerra contra os deficientes, inúteis na sociedade. O principal choque da primeira metade do século XXI, voltando ao pensamento do autor citado, não será entre religiões e civilização, mas vai ser entre democracia e dinheiro, democracia e capital, governo de finanças e governo do povo, entre humanismo e niilismo. É preciso reconhecer, e com isso quero terminar essa parte que pincela assim sombras dos nossos tempos, escuridões, quem sabe trevas, é para dizer, há um fim do humanismo
porque há muitas outras coisas mais importantes no mundo do que o ser humano. O ser humano não é mais a coisa mais importante dentro do mundo. Então, estes humanismos que vão contrapondo valores, inclusive Deus e o próprio ser humano, vão reduzindo o humanismo ao antropocentrismo seletivo. Então, neste momento, precisamos de fato reconhecer a importância de quem ousa propor um novo humanismo. Então, o novo humanismo no Papa Francisco. Gostaria de fazer uma defesa do fundamento não só da ideia do novo humanismo, mas uma defesa do Papa Francisco por causa das muitas acusações que lhe são feitas de forma indevida e injusta. Mas considerando algo muito importante e que tenho repetido muitas vezes, certamente todo este clima de agressões e muitas vezes violento, desrespeitoso, ele é um indicativo muito claro da busca de fidelidade da igreja em relação ao Evangelho de Jesus. É preferível uma igreja perseguida por causa da sua fidelidade ao Evangelho do que uma igreja em paz e distante do Evangelho de Jesus. O Papa Francisco, ele não arreda pé para um lado e para o outro fora do Concílio Vaticano II. O interesse maior dele nem é tanto discutir o Concílio Vaticano II, nem é tanto disputar a melhor, a autêntica ou a única interpretação possível do Concílio Vaticano II. O Papa Francisco quer vivenciar os valores do concílio e com uma base bíblica. Então essa é a chave fundamental. Nós temos um Papa disposto a colocar um concílio 50 anos depois numa prática mais explícita, de modo que a gente possa ver, enxergar, olhar o concílio e perceber nele um processo de fato de ornamento, de renovação da igreja, que parece que acontece agora. O concílio reconheceu ao ser humano, enquanto ser humano, a sua vocação fundamental a tantos direitos e a um destino transcendente. Isso ajuda a gente a entender melhor o próprio Concílio Vaticano II e a proposta humanista do Papa Francisco. Quer dizer, o ser humano com um destino transcendente. O concílio clareou e estimulou as supremas aspirações humanas, a vida, a dignidade da pessoa, a honrada liberdade, a cultura, a renovação de ordem social, da ordem social, a justiça e a paz. O concílio, ele dirigiu a todos os humanos o convite pastoral e missionário, o convite humanizador para receberem em si a luz do Evangelho. Há poucos dias li uma expressão muito bonita dizendo que cristão é o homem promovido a homem. Cristã é a mulher promovida à mulher. Nessa perspectiva que leio aqui o concílio. Este Concílio Vaticano II, que destinou ao homem a sua principal e esforçada atenção, aqui eu estou citando Paulo VI, propôs de novo ao mundo a libertação e a consolação. Palavra muito especial neste âmbito que a gente está. O Concílio Vaticano II, em síntese, ensinou de modo novo e solene aquilo que a Escritura já ensinara: amar o homem para amar a Deus. E a citação agora é uma citação bíblica. É mentiroso aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Na primeira carta de João.
Então, o que o Papa Francisco propõe como novo humanismo tem a sua base muito consolidada, não é uma aventura, muito consolidada no Concílio Vaticano II. Em dois momentos ele propõe esse humanismo, esse novo humanismo, de forma explícita. Um desses momentos que aqui quero destacar foi quando a Pontifícia Academia para a Vida, que foi fundada sob a orientação de João Paulo II, completou 25 anos. Então, no dia 15 de janeiro, a data da comemoração foi fevereiro. No dia 15 de janeiro deste ano, 2019, o Papa Francisco enviou uma carta para a Academia, intitulada assim, A Comunidade Humana. Nesta carta, ele afirmou que, aspas, a Igreja é chamada a relançar com força o humanismo da vida. Fecha aspas. A comunidade humana foi o sonho de Deus, desde antes da criação do mundo. É preciso restaurar a importância dessa paixão de Deus pela criatura humana e o seu mundo. E o Papa Francisco, então, ele denuncia a distância que existe entre uma verdadeira obsessão pelo próprio bem-estar e a própria felicidade e a felicidade compartilhada de toda a humanidade, que se amplia cada vez mais. O Papa Francisco chegou a dizer, e usar uma palavra que quero usar aqui também, que é possível pensar que entre o indivíduo e a comunidade humana esteja em curso um verdadeiro cisma. Deste cisma aqui, o Papa tem cuidado sobre ele e se debruça com muito cuidado. A diversidade da vida humana é um bem absoluto, digno de ser guardado eticamente. Portanto, palavras do Papa Francisco, é tempo de relançar uma nova visão para o humanismo fraterno e solidário, uma nova visão das pessoas e dos povos, colocando em primeiro lugar a criatura humana. Ele agradeceu à Academia pelo esforço que ela fez até o presente momento, sobretudo na luta contra o aborto e a eutanásia, e exortou bravamente a Academia a ir além e a buscar ser um lugar de coragem, atenta aos novos desafios que ferem a condição humana. E disse que é necessário aprender as línguas, as histórias dos homens e mulheres de hoje, para que aquela academia pontifícia seja verdadeiramente uma academia pela vida. O outro momento em que o Papa Francisco cita explicitamente a necessidade de um novo humanismo foi quando, agora recentemente, ele escreveu de próprio punho o prefácio do livro chamado A Irrupção dos Movimentos Populares, Rerum Novarum do Nosso Tempo. Neste prefácio, Papa Francisco diz o seguinte: as pessoas que vivem nas periferias territoriais e existenciais, ele fala mais das periferias existenciais, aqui ele cita também as territoriais. Não só um setor da população que deve ser alcançada pela Igreja, mas é necessário reconhecer as pessoas que vivem nestas periferias uma semente, uma renovação, como que um grão de mostarda que dará fruto. As pessoas que vivem nas periferias, elas são como uma, aspas, alavanca de uma grande transformação social, aspas. Os pobres não são atores passivos ou meros receptores de assistência social que devem resignar-se e contemplar as elites administrando a ordem mundial, mas eles são verdadeiros protagonistas ativos
agentes do futuro da humanidade, cuja rebelião pacífica, a imagem de Jesus manso e humilde, conta com a solidariedade incondicional do Papa. A articulação dos movimentos sociais de caráter transnacional, transcultural, o modelo poliédrico, que o Vitório citou aqui ontem como uma imagem que ele aprecia muito, e que se constitui a partir de um paradigma social baseado na cultura do encontro. A pluralidade dos movimentos sociais representa uma grande alternativa social, um grito profundo, um marco, uma esperança de que tudo de fato pode mudar. Precisamos professar esta esperança. Na sociedade global, ferida por uma economia distante da ética, os movimentos sociais são um antídoto contra populismos e a política do espetáculo que nós estamos amargamente vendo a cada dia por aqui e em todos os lugares. Elas já privilegiam a participação da cidadania, a sociedade global. É a força do nós contra a cultura do eu. Então o Papa de fato não tem deixado escapar a expressão novo humanismo. Ele tem elaborado o que pensa sobre novo humanismo. E por isso gostaria de tomar ainda a atenção de vocês para os seguintes aspectos. É o terceiro ponto, algumas chaves. O primeiro deles é a compreensão da evangelização que o Papa Francisco tem. O número 176 da Evangelii Gaudium tem uma frase lapidar, na qual, com pouquíssimas palavras, ele define o que é evangelizar. Acho que nós deveríamos fazer até um esforço de memorização. 176, primeira frase do parágrafo. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Isto. Porque aqui ele coloca o evangelho, a atitude de evangelizar, do anúncio do evangelho, e introduz imediatamente o reino de Deus. Se nós perdermos essa perspectiva da evangelização na sua relação com o reino, a gente não está perdendo um detalhe. Nós estamos perdendo algo que é essencial no processo de evangelização, inclusive para superar muita coisa que hoje é chamada de evangelização. Repito, evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Melhor seria, eu até discuti isso com algumas pessoas, se essa frase fosse assim: tornar o reino de Deus presente ao mundo. Porque é o evangelho presente para, a evangelização para alguma coisa. E aí o Papa Francisco, trinitariamente diz: confessar um Pai que ama infinitamente cada ser humano, implica descobrir que assim lhe confere a cada pessoa uma dignidade infinita. Por isso o humanismo não pode acabar. Confessar que o Filho do Pai, o Filho de Deus, assumiu a nossa carne humana, implica que cada pessoa consegue chegar até ao próprio coração de Deus, diz Francisco. Confessar que o Espírito Santo atua em todos, implica reconhecer que ele permeia toda a condição humana e os vínculos sociais. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, a partir do coração do Evangelho, reconhecemos a conexão íntima que existe entre evangelização e promoção humana, entre Evangelho e humanismo. A aceitação do querigma, que é um ponto de insistência do Papa Francisco, convida a deixar-nos amar por Deus e a amá-lo, e ao mesmo tempo provoca uma reação: desejar, buscar e cuidar do bem dos outros. A proposta é o reino de Deus.
Paulo VI, na Populorum Progressio, número 14, explica sobre a abrangência do reino no processo de evangelização, e diz que é para todos os homens e o homem todo. Portanto, nada do humano pode aparecer estranho a Deus e nem a uma igreja que deseja construir o humanismo. Nada do humano pode parecer estranho a Deus, nem a nós. Depois, nessa terceira parte, destacando os seguintes pontos importantes. Quando o Papa Francisco pensa o novo humanismo, ele não despreza o ensino social da igreja. Aliás, porque o Papa Francisco está com um pé sobre o concílio, um pé sobre o ensino social da igreja e com uma forte experiência de fé, muito forte, né? Então, o lugar que Deus ocupa na sua vida, eu acho que é por isso que ele dorme. É porque ele diz que não perde o sono, dorme. Mas como é que dorme com uma tempestade dessa que está acontecendo no mundo? Quer dizer, ele só pode dormir de fato quando se sente bem em cima dessas bases que o mantém de pé. Senão qualquer um perderia o sono para sempre. E quais são os pontos da doutrina, do ensino social da igreja, da doutrina social da igreja, que estão aqui na base desse pensamento do Papa Francisco, com vistas ao humanismo? Primeiro, a primazia do trabalho sobre o capital. Segundo, a primazia da pessoa sobre o mercado. Terceiro, a primazia do bem comum sobre o bem individual. Quarto, a primazia da ecologia integral sobre o antropocentrismo. Porque na ecologia integral, é integral exatamente porque inclui a pessoa humana. Então essas 4 primazias, elas são destacadas numa concepção que Francisco tem, né, do humanismo. E por isso, ele mesmo diz que para avançar, é necessário reafirmar os 4 princípios relacionados com tensões bipolares para avançar na proposta do humanismo. Por isso não deveríamos colocar num segundo plano aquilo que está no capítulo 4 da Evangelii Gaudium. São aqueles 4 pontos, e que pelo tempo aqui só vou mencionar. Tempo é superior ao espaço, porque o tempo nos coloca e se refere à plenitude como expressão do nosso horizonte aberto, e o espaço nos coloca em cada experiência e portanto nos limita. A unidade prevalece sobre o conflito. O conflito não pode ser dissimulado. O Papa Francisco, ele é, como é que a gente diz aqui, para falar assim de um jeito bem mineiro, ele é cabecinha dura nas coisinhas aqui, não é? Teimoso, uma santa teimosia. Ele diz assim: a unidade prevalece sobre o conflito. Mas a primeira coisa que ele diz: o conflito não pode ser dissimulado. O conflito deve ser aceito. Nós não podemos ficar presos a ele, mas ele tem que ser vivenciado. A realidade, contudo, é mais importante. Bom, e aí, sob pena de nós perdermos o horizonte da unidade na comunhão das diferenças. Para o Papa Francisco, a unidade prevalece porque a unidade reconhece as diferenças. Então, é um princípio norteador fundamental. O terceiro é: a realidade é mais importante do que a ideia. A realidade a ideia elabora-se. Ambas pedem um diálogo porque é perigoso viver só no mundo das palavras, da imagem. Reconhecer que a realidade é mais do que a ideia implica evitar a ocultação da realidade, que se dá através de purismos angélicos, totalitarismos do relativo, idealismos, projetos mais formais que reais, fundamentalismos, eticismos
sem bondade, intelectualismos sem sabedoria. E o último ponto, o todo é superior à parte. É a tensão entre a globalização e a localização. Trabalha-se no pequeno, no que está próximo, mas com a perspectiva mais ampla. Evita o universalismo abstrato e globalizante e evita também, do outro lado, os museus folclóricos de eremitas localistas, condenados a repetir sempre a mesma coisa, como parecem ser condenadas muitas das nossas comunidades numa repetição infinita e às vezes enfadonha da evangelização. Último ponto: 4 marcas indeléveis do novo humanismo. 4 marcas. E aqui é para dizer o seguinte: o Papa Francisco, ele vai pensando, dialogando com as pessoas e tomando iniciativas para que as coisas comecem a funcionar. Primeira marca: o estabelecimento do Dia Mundial do Pobre, sair para as periferias. Então isso tem um valor simbólico muito forte. O Dia Mundial do Pobre não é simplesmente para a gente convidar o pobre a tomar uma refeição conosco, só naquele dia. O Dia Mundial do Pobre é para fazer uma espécie assim de marca no tempo daquilo que se pretende com o novo humanismo, a inclusão de todos os pobres. Uma segunda marca que considero também indelével: a prática dos encontros com os movimentos sociais e populares. Já são vários. Por meio desses encontros, o Papa Francisco tem conseguido fazer aquilo que parecia impossível: reunir pessoas que são capazes de sonhar com um mundo novo, que valoriza a individualidade, mas não cai no individualismo, que valoriza a comunidade e não cai num comunitarismo. Então esses encontros mundiais dos movimentos sociais, eles são fundamentais. E é muito curioso, eu diria até constrangedor, porque o Papa chama para estes encontros pessoas que lideram movimentos que são, em muitas dioceses do mundo, abominados. Então, muitas dioceses não são capazes de convocar um encontro de movimentos sociais no seu espaço. E o Papa, essas mesmas pessoas que não seriam bem-vindas nesse encontro mais localizado, vão se articulando no âmbito maior. Terceira marca: está para acontecer e vai acontecer. Em março do próximo ano, haverá também um convite muito inusitado, o encontro da economia de Francisco em Assis. Ele chama de economia de Francisco por causa de Francisco de Assis, aliás, hoje, não é? Mas todo mundo entende também, já que ele disse que a economia globalizada ela mata, essa economia é também a economia que ele sonha. E é muito curioso este encontro. Primeiro porque ele quer que seja um encontro só de jovens. Embora ele tenha dilatado a juventude até 35 anos, não sei de onde o Papa Francisco tirou isso. A própria ONU define que até 29 anos, o Estatuto da Juventude do Brasil até 29 anos, né? Eu questionei isso conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim: olha, o Papa Francisco pode, não fica questionando isso não. Tá bom, então a gente não questiona isso não, vamos com os 35 anos. Mas tá muito bom 35 anos, que é um adulto jovem, digamos assim. Por que ele quer até 35 anos? Porque explicitamente ele diz: eu não quero escutar sobre economia aquilo que a vida inteira eu tenho escutado. Eu quero gente que seja capaz de falar de experiências novas, de conceituar de uma forma diferente, de fazer com que a gente possa compreender uma economia no mundo que de fato proteja a vida das pessoas, esteja a serviço da vida das pessoas. Então, aí vem uma série de sugestões, inclusive
Estamos trabalhando a proposta até de propostas de mudança curricular na formação de novos economistas, de modo que as instituições de ensino possam trabalhar com isso. E o quarto e último, e assim termino, por favor, já chegou ao final, é aquilo que também vai acontecer no ano que vem. Olha que seguir tudo que o Papa Francisco propõe dá uma certa canseira em nós, não é? Porque na hora que está todo mundo voltado para a economia, organizando eventos, fazendo pré-eventos em diversos países, discutindo, etc., vem o Papa Francisco desenfreado para dizer o seguinte: eu quero aqui comigo no ano que vem, em maio, da economia vai ser em março, no dia 14 de maio, nós vamos fazer aqui com educadores do mundo inteiro um pacto educativo global. Então o Papa pensa, olha, um novo humanismo, onde a gente seja capaz de colocar no centro toda essa questão da vida, de toda a vida, da ecologia integral. Para isso nós precisamos mudar aquilo que tem determinado a história, que é a economia. Olha como que o Papa entende isso. E para isso nós precisamos da educação. Então tem uma meta para ser alcançada, tem uma coisa muito grave para ser mudada, porque é aquilo exatamente que está ditando os rumos da humanidade, a economia de mercado, que mata, e precisamos então pensar já nas novas gerações. Por isso a educação, por isso um pacto educativo global. Seja bem-vindo, Papa Francisco, com essas coisas todas, ainda que a gente custe a acompanhar tudo que esse homem tem feito, todo o bem que ele tem praticado, mas é para dizer para vocês o quanto que isto pode renovar a cada um de nós e pode renovar a nossa igreja cada vez mais fiel ao Evangelho de Jesus. Muito obrigado. O Eugênio Rivas, ele tem doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, mestrado em Teologia pela Faculté Jésuite de Paris, pesquisador visitante em Heathrow College University e em St. Thomas University, Canadá. Atualmente é professor associado da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, vice-diretor do Departamento de Teologia e professor titular de Filosofia do Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó, Santo Domingo, e membro da Comissão Teológica Jesuíta da América Latina. Bom dia. Eu gosto de ficar aqui não porque assim os estudantes não controlam quantas páginas faltam para terminar a palestra. Nós não combinamos nada, mas eu queria começar essa minha fala com essa constatação de que se Francisco tivesse que escolher um título para nosso simpósio, não teria escolhido Humanismo em Tempos Sombrios, mas humanismo em tempos luminosos. E esta luminosidade não é fruto de uma leitura ingênua ou entusiasta da realidade. Francisco insiste muitas vezes que nossa situação é dramática, mas os males devem ser vistos como desafios para crescer. A luminosidade vem da experiência da fé. E no Evangelium Gaudium ele especificamente fala: olhar crente é capaz de reconhecer a luz que o Espírito Santo sempre irradia no meio da escuridão, sem esquecer que onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. A nossa fé é desafiada a entrever o vinho
em que a água pode ser transformada e descobrir o trigo que cresce no meio do joio. Falando do Vaticano II, ele disse 50 anos depois do Concílio Vaticano II, apesar de nos entristecerem as misérias do nosso tempo e estarmos longe de optimismos ingênuos, o maior realismo não deve significar menor confiança no Espírito, nem menor generosidade. Que para Francisco, a luminosidade vem dessa confiança no Espírito, que, como formulou a Gaudium et Spes, guia o crente e enche o universo. Em certo sentido, Francisco, desse ponto de vista de que estes tempos não são sombrios, são luminosos, ele retoma esse discurso de João 23, na abertura do concílio, onde o Papa João se recusava a concordar com esses profetas de desgraças, bem intencionados, sem dúvida, que só vêem desgraças no horizonte. E aí fala Francisco, mais do que como peritos em diagnósticos apocalípticos, os juízes sombrios que se comprazem em detectar qualquer perigo ou desvio, é bom que nos possam ver como mensageiros alegres de propostas altas, guardiões do bem e da beleza, que resplandecem numa vida fiel ao Evangelho. Que, de novo, essa fidelidade ao Evangelho, quando a gente é fiel ao Evangelho, quando o Evangelho é o centro, nessa fidelidade despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. Eu queria começar assim, como para provocar, como para Francisco os tempos não são sombrios, os tempos são luminosos. Então a gente, como professor, tem a tendência de dizer, vamos ver, falar do humanismo no Papa Francisco. Vamos ver quantas vezes aparece a palavra humanismo nos documentos de Francisco. Quer dizer, a gente não pode ir a todos, mas nesses dois principais, Evangelium Gaudium e a Laudato Si. Na Laudato Si aparecem duas palavras, humanismo e humanista. E em ambos os casos se faz apelo a uma corrente de pensamento interdisciplinar e, portanto, aberta à inclusão dos outros saberes para uma visão mais integral e integradora da realidade. Como que faz falta, esse humanismo é o que faz falta para conferir à sociedade uma orientação nobre e generosa, nesse sentido que aparece explicitamente na Laudato Si o humanismo. Os números, eu vou pular tudo isso, mas se vocês querem anotar, é 141 e 181. No Evangelium Gaudium aparece como substrato cristão, reserva moral presente em algumas culturas e povos ocidentais, e que seriam a expressão de um autêntico humanismo cristão. Eu fiquei preso dessa expressão, diz, em alguns povos, substrato em algumas culturas, alguns povos, sobretudo ocidentais. Quer dizer, para mim, essa maneira de fixar que o cristianismo não é hegemônico, não está em todos os lugares, não está presente, assim, a gente pensa no Ocidente sempre em termos de Ocidente cristãos, mas para dizer não, está como substrato nem todos os povos, nem alguns. Quer dizer, é uma visão, uma volta a considerar o cristianismo não como hegemonia, mas como fermento e não massa. Mas que a palavra humanismo não apareça, não quer dizer que Francisco não tenha sua compreensão de humanismo e que essa compreensão possa ser chamada de um humanismo cristão. No discurso de Francisco, esse humanismo
se espelha melhor na virtude da esperança. Nesse sentido, eu vou falar do humanismo de Francisco a partir dessa perspectiva da esperança, que, como ele mesmo disse, citando a Peggy, é a mais humilde das virtudes, ou a virtudes dos humildes. A esperança nos orienta para o futuro, não nos deixa prisioneiros da negatividade, ela gera história, porque a vida nova do ressuscitado penetrou esta trama histórica. Uma história que é marcha viva da esperança. Ele afirma isso. A história é marcha viva da esperança. Então vou me concentrar sobretudo na Laudato Si, porque é um documento onde se descreve de forma muito cruda a realidade. E, no entanto, o que predomina é a esperança. Ou seja, que a realidade, esse realismo cru não é motivo para maior generosidade, como ele fala, né? Ele disse que nesse diagnóstico que se faz, nesse percurso para saber qual que é a situação em que nós estamos, ele diz: eu não buscava recolher informações ou satisfazer nossa curiosidade, mas tomar dolorosa consciência, ousar transformar em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar. Então, qual que é esse horizonte dessa esperança que aparece apesar dessa descrição crua da realidade? Então, Francisco tem falado explicitamente da esperança em duas ocasiões. A primeira está contida numa entrevista que ele concedeu ao padre Antônio Spadaro, e onde Spadaro perguntava: devemos ser otimistas? Quais são os sinais de esperança no mundo de hoje? Como conseguir ser otimista num mundo em crise? E o Papa responde: não gosto de usar a palavra otimismo, porque indica uma atitude psicológica. Gosto, pelo contrário, de usar a palavra esperança, segundo aquilo que é dito nessa carta aos Hebreus. Ou seja, que a esperança não engana. Depois o Papa cita uma ópera de Puccini, onde se fala justamente da esperança, e ele vai concluir que essa esperança ela é uma virtude teologal e, portanto, definitivamente um presente de Deus, que não se pode reduzir ao otimismo, que é apenas humano. Deus não nos engana na esperança e não pode negar-se a si mesmo. Deus ele é todo promessa. Então, dois comentários a esta citação do Papa. Primeiro, perceber como existe uma distinção entre otimismo e esperança. Tanto otimismo como pessimismo, afirmava Gabriel Marcel, permanecem estritamente inerentes ao eu. O pessimismo é o avesso do otimismo. O otimista e o pessimista experimentam a firme convicção, o ovado sentimento de que as coisas ficarão melhores ou piores. Existe em ambos uma espécie de presunção, enquanto que a esperança ela é atravessada por um componente humilde, tímido, casto, que não se deixa representar e resiste a entregar seu secreto ao pensamento racional. Como a esperança não tem nada a ver com essas atitudes totalmente humanas de ser otimista ou pessimista. Segunda observação é que o Papa afirma que a esperança ela é real, ela não é um fantasma, está garantida em Deus, que não pode enganar nem negar-se a si mesmo. A distância entre eu espero
eu espero, quando a gente fala assim, eu espero que, ou quando a gente fala, tudo vai dar certo, tranquilo, tudo vai certo, é uma distância abissal. No primeiro caso, eu espero ou eu participo diretamente, está implicado num certo processo. No segundo caso, vai dar tudo certo, mantém-se uma distância, quer-se atenuar oposições, a vida é mirada desde fora. É justamente nesse sentido que a esperança está inevitavelmente vinculada à fé. Aquele que espera, como fala São Paulo na segunda carta a Timóteo, sabe em quem tem colocado a sua confiança. E por isso, desesperar seria trair essa confiança. Contudo, o mais característico da esperança nessa situação que nós acabamos de ler é o fato de ser um dom de Deus. Isso significa que a esperança apresenta esta originalidade, cito a Gabriel Marcel, esta originalidade soberana de não reivindicar, de não arrogar-se direitos. O dom tem sua própria dinâmica e sua própria gramática, sua própria economia, uma economia estranha, como na parábola dos talentos, ela só cresce na medida em que se dá e se arrisca, e na prestação de contas recebemos multiplicado o que devolvemos. Interessante essa economia, né? Uma economia boa. Sendo iniciativa, nesse sentido, o dom absoluto de Deus, ele vem acrescentar aquilo que não podemos produzir ou adquirir. Sem comprometer sua origem divina, o dom se une secretamente a todas as operações humanas. Ele resiste a toda pretensão de representação discursiva ou racional. O dom não depende de que eu conheça, da consciência que eu tenho, ele pertence mais a essa ordem do chamado. De novo, Marcel, é como se fizesse brotar em nós uma colheita de possíveis, entre os quais teremos que escolher. O mais exatamente, atualizar aqueles que se acomodam melhor à petição que nos tem sido dirigida desde dentro. O ser humano, ele sempre tem suficiente luz para compreender e assentir a esse chamado. Essa certeza que perpassa o Evangelho, essa luz que ilumina todo ser humano que vem a este mundo. Suficiente luz para assumir uma atitude de submissão e hospitalidade. E, nesse claro obscuro de sua decisão, está garantida a liberdade e a generosidade da ação humana. Essa generosidade passa, paradoxalmente, pela prova de receber tudo, que é uma arte muito mais difícil que a arte de dar, porque receber implica o sacrifício de si mesmo, que é a condição para poder acolher o dom. É o que Santo Inácio, nos exercícios espirituais, fala de sair do próprio amor, querer e interesse. Do ponto de vista da espiritualidade, afirma Francisco, a gratidão e a gratuidade são atitudes necessárias para uma conversão ecológica, individual e comunitária. E esta conversão implica um reconhecimento do mundo como um dom do amor do Pai, que consequentemente provoca disposições gratuitas de renúncia e gestos generosos, mesmo que ninguém os veja nem agradeça. É como o anonimato do bem, isso que nos lembra cada início da quaresma, né? Ou seja, como aquilo que é feito, ele permanece no anonimato, mas Deus que conhece o escondido, ele conhece. Numa outra ocasião, o Papa, em um encontro assim espontâneo com jovens, uma jovem lhe perguntou como podia entender melhor a convicção de que Deus nunca nos abandona.
como ter esperança. Como é isso? De que convicção é essa, não? Eu não vou citar a resposta do Papa, mas o que ele sublinha: não deixeis que vos roubem a esperança. Ele começa assim, e isso também aparece na Evangelium Gaudium, né? Aliás, o Papa está muito, quando fala desse não deixeis que vos roubem a esperança, está falando em contra de um pessimismo estéril, onde somos lembrados do sentido evangélico, da eficácia e da fecundidade de nossas ações. E aí o Papa lembra: o triunfo cristão é sempre uma cruz. O triunfo cristão é sempre uma cruz. E essa preocupação do roubo se estende a outras áreas. O Papa também está preocupado como que não nos deixemos roubar a alegria da evangelização, da comunidade, do evangelho, contra esse mundanismo espiritual, o ideal fraterno, que não nos deixemos roubar esse ideal fraterno entre nós, contra essas divisões e esses cismas. Uma vez escutei a Dom Moll falando sobre cismas silenciosos, mas que são cada vez mais, falam mais alto, cada vez, né? Não nos deixemos, não deixemos que nos roubem esse ideal fraterno. Além de afirmar a esperança como dom, com todas as implicações que a economia do dom comporta, a chave de leitura da esperança em Francisco, que Francisco propõe, está em relação direta com a presença de Deus. Só existe uma coisa, ele fala, da qual eu estou convicto. Estou persuadido disto, mas nem sempre consigo senti-lo. Estou certo, ele estava respondendo a essa jovem, né? Estou certo de que Deus caminha com o seu povo, de que Deus nunca abandona seu povo. Ele é o pastor do seu povo. Claro que aqui sai um pouco a escola dos exercícios espirituais de Santo Inácio, que é a escola de Francisco, não? Francisco insiste nessa experiência fundamental da fé, muito mais evidente na experiência do povo simples, de que Deus nunca nos abandona. Santo Inácio, na 7ª regra do discernimento dos espíritos, propõe ao exercitante que está passando por um tempo de desolação, que considere como o Senhor o deixou nesta prova, para que resista às tentações do inimigo com suas potências naturais. Todavia, Santo Inácio deixa claro que esta resistência só é possível pelo auxílio divino, que nunca lhe falta, embora não seja sentido claramente. Essa certeza da itinerância de Deus com seu povo, não pode ser explicada, é uma convicção, é isso. Uma vez mais, a esperança resiste, uma esperança que se resiste a ser reduzida a seu núcleo inteligível. Mas aqui, se alguém critica, a crítica objetiva não tem poder, pois tal certeza não se traduz na linguagem daquilo que pode ser previsto ou provável. Esta certeza tem mais a característica de um pensamento amante, segundo Marcel, de novo, que rejeita o que transcende o fato e parece que tem algo de absurdo ou inclusive escandaloso a objetar o direito de esperar. Isto é, amar contra toda esperança. Esse coração amante de que fala Gabriel Mauser é esse coração humilde que fala Francisco, onde a esperança persiste. E por essa razão, ela é a virtude humilde dos humildes. Eles são os que mantêm viva a esperança, uma esperança pequena. Ele cita aqui a Peggy, né? Uma esperança pequena, promessa pequena de um broto sem o qual tudo seria cemitério. Então, embora essa própria palavra esperança
só aparece 5 vezes na Laudato Si. Todo o documento ele está perpassado por essa perspectiva da esperança que persiste dando vida. É a convicção de que sabemos que as coisas podem mudar. Sabemos que as coisas podem mudar. É, antes de mais, fruto da experiência dessa absoluta presença de Deus. No coração deste mundo, fala Francisco, no coração deste mundo permanece presente o Senhor da vida, que tanto nos ama. Não nos abandona, não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente à nossa terra e seu amor sempre nos leva a encontrar novos caminhos. Que Ele seja louvado. Em razão disso, o ser humano, ele pode, porque sabemos por essa esperança que as coisas podem mudar, ele pode também reverter aquela crise da qual ele é responsável. O ser humano, como foi criado para amar, no meio dos seus limites, também germinam inevitavelmente gestos de generosidade, solidariedade e desvelo. Nesse sentido, Francisco insiste na necessidade de uma correta antropologia. Exigir do ser humano responsabilidade significa, ao mesmo tempo, reconhecer-lhe lugar especial dentro da ordem da criação. Se ele não tem um lugar especial, então ele não é responsável. Essa é a lógica de Francisco. E ontem, Sucino nos lembrava, de repente, a gente tem que encontrar outra linguagem que não expresse cima, baixo, está por em cima, que é o que também a linguagem que usa Francisco, o que está no centro, que é o que fala o antropocentrismo. Procurar outra linguagem onde essas categorias de acima, de baixo, do centro, de periferia, possam ser reemplaçadas. Nesse sentido, como procurar uma linguagem mais trinitária, mais pericorética, não só. O fato da humanidade ser responsável pela crise denota que ela tem perdido de vista seu lugar no mundo, o valor das coisas, e tem frustrado as expectativas divinas. No entanto, apesar disso, de que existe essa humanidade que tem frustrado essa expectativa divina, existe uma humanidade autêntica, capaz de orientar a técnica ao serviço de um progresso integral. Interessante que me lembra um pouco Santo Agostinho, não? Que esta humanidade, como a cidade de Deus agostiniana, afirma o Papa, e tem uma expressão bonita, parece habitar no meio da civilização tecnológica de forma quase imperceptível, como a neblina que filtra por baixo da porta fechada. Será uma promessa permanente que, apesar de tudo, desabrocha com uma obstinada resistência daquilo que é autêntico, como uma obstinada resistência daquilo que é autêntico. Então a esperança, ela repousa nesta humanidade, quer dizer, verdade, está presente em todos os homens, em todas as mulheres. Para Francisco, o ser humano, como tudo o que existe, conserva, segundo essa expressão do livro da sabedoria, o sopro incorruptível de Deus, a partir do qual pode retomar sua autêntica humanidade. É nessa perspectiva que se situa esse chamado ao diálogo, um diálogo com toda a família humana. Os seres humanos, fala Francisco, vivem o dilema de saber que o progresso da técnica e da ciência não equivale ao progresso da humanidade e da história. E apesar disso, por um lado apesar disso, não se imaginam renunciando às possibilidades que oferece a tecnologia. Esse é o dilema. Então, Francisco diz isso, eu não proponho mais uma volta à idade da pedra, mas reconhece a urgência de uma corajosa revolução cultural, fundamentada nessa humanidade autêntica, com capacidade
de ser o agente responsável do seu bem-estar material, progresso moral e desenvolvimento espiritual. Sabemos que as coisas podem mudar. E aí, essa lógica bíblica, basta um homem para haver esperança. Basta um homem. Não tem que ser todo mundo, basta um. Como Noé. A esperança de Francisco, como seu próprio pontificado tem sido também qualificado, é discreta. Não duvida em sublinhar as pequenas ações que fazem a diferença e que podem ser consideradas como verdadeiras iniciativas já inscritas no estilo de vida e numa espiritualidade que resistem ao avanço do paradigma tecnocrático. E aqui Francisco, de novo, ou seja, a esperança, os pobres são mestres. De fato, verifica-se a libertação do paradigma tecnocrático em algumas ocasiões. Fala Francisco, por exemplo, quando comunidades de pequenos produtores optam por sistemas de produção menos poluentes, defendendo um modelo não consumista de vida, alegria e convivência, ou quando a técnica tem em vista prioritariamente resolver os problemas concretos dos outros, com o compromisso de os ajudar a viver com mais dignidade e menor sofrimento. E ainda, quando a busca criadora do belo e sua contemplação conseguem superar o poder objetivador numa espécie de salvação que acontece na beleza e na pessoa que a contempla. As pequenas ações são capazes de mudar o mundo. Elas espalham na sociedade um bem que frutifica sempre para além do que é possível. Aquilo que é possível constatar. Provocam no seio desta terra um bem que sempre tende a difundir-se, por vezes invisivelmente. A lógica da sobriedade, essa lógica do quanto menos, tanto mais, essa é a lógica da sobriedade, que poderia ser também a lógica dessa nova economia, tanto menos, quanto menos, tanto mais. A lógica do pequeno caminho do amor, dos simples gestos cotidianos, da cultura do cuidado mútuo, é o caminho para quebrar a lógica da violência, da exploração e do egoísmo. Essa lógica do pequeno, ela é aquela que permanece no caminho dessa humanidade autêntica. E na experiência crente persiste um Deus que é todo promessa. E o que Deus promete, falava um teólogo jesuíta venezuelano, Pedro Trigo, o que Deus promete ao final de contas? O que Deus promete é que nada autêntico deixa de ter fecundidade histórica, embora não tenha sucesso. Mas nada autêntico fica sem fecundidade, mesmo que não tenha sucesso. De novo, o triunfo cristão é sempre uma cruz. É sempre uma cruz. E nessa lógica, os pobres são mestres. No número 149 da Laudato Si, ele diz: é louvável a ecologia humana que os pobres conseguem desenvolver no meio de tantas limitações. Para os habitantes de bairros periféricos muito precários, a experiência diária de passar da superlotação ao anonimato social que se vive nas grandes cidades pode provocar uma sensação de desenraizamento que favorece comportamentos antissociais e violência. Todavia, tenho ao peito, afirma Francisco, tenho ao peito reiterar que o amor é mais forte. Muitas pessoas nestas condições são capazes de tecer laços de pertença e convivência que transformam a superlotação numa experiência comunitária, onde se derrubam os muros do eu e se superam as barreiras do egoísmo. Esta experiência de salvação comunitária é o que muitas vezes suscita
reações criativas para melhorar um edifício ou um bairro. Os pobres, nesse sentido, movidos por sua esperança, transformam misteriosamente os espaços de morte em experiência de salvação comunitária. Isso se dá porque a esperança, citando a Marcel novamente, é algo próprio dos seres desarmados. É a arma dos desarmados. Ou mais exatamente, é o contrário de uma arma. E nisso reside misteriosamente sua eficácia. A gravidade da crise e o poder humano de destruir-se a si mesmo e a todas as criaturas nos obrigam a um diálogo situado na perspectiva do bem comum, visto que ele a condição a proporcionar às sociedades o desenvolvimento mais pleno e mais fácil de seus membros. E Francisco afirma isso: não é negócio social, usando os mesmos termos econômicos, não é negócio social perder de vista o comum. Se se perde de vista o comum, estamos perdendo. Não é negócio, estamos fazendo um mau negócio. O bem comum mantém sempre na mira os objetivos, os contextos e as limitações éticas do desenvolvimento humano. Não obstaculiza as potencialidades do artista, mas obriga a considerar toda a dinâmica do progresso, independentemente dos interesses econômicos, incentivando a pesquisa e procurando o debate, as informações e a honradez de chamar as coisas pelo nome, sem se atrelar aos interesses ideológicos, econômicos, políticos e também religiosos. Fala ele. Ou seja, nós também temos nossos próprios interesses nesse discurso. Só que a perspectiva do bem comum exige um respeito prudente e razoável aos ritmos da natureza. A técnica separada da ética dificilmente será capaz de autolimitar o seu poder. Como princípio unificador da ética social, o bem comum tem que ser defendido e promovido. Esta defesa e promoção implica o respeito à pessoa humana como tal, a busca de condições que permitem seu desenvolvimento integral, a justiça distributiva e o mais urgente, isso aqui é o mais urgente, um apelo à solidariedade e uma opção preferencial pelos mais pobres. Então, por isso que Francisco sempre disse que ao lado das catástrofes naturais coexiste uma grande catástrofe social. Uma grande catástrofe social. Francisco convida a dialogar não só com as pessoas de boa vontade, no sentido, mas com toda pessoa que habita no planeta. Trata-se nesse sentido de um humanismo planetário. É um humanismo planetário, isso é o que tem sido chamado. Seu desejo é de unir toda a família humana num diálogo sincero. E ele diz: o urgente desafio de proteger a nossa casa comum inclui a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. A humanidade possui ainda a capacidade de colaborar na construção de nossa casa comum. A presença e a proximidade de Deus Criador são o fundamento das possibilidades que se abrem para a humanidade no seu compromisso e responsabilidade de curar as feridas infligidas por ela mesma à criação de Deus. A esperança, fala Francisco, convida-nos a reconhecer que sempre há uma saída. Sempre podemos mudar de rumo. Sempre podemos fazer alguma coisa para resolver os problemas. Francisco não simplesmente constata que sempre podemos fazer alguma coisa movidos pela nossa esperança,
mas também ele oferece um elenco de iniciativas possíveis em âmbitos local e nacional, e enumera, mas o que interessa é chamar, tudo isso é possível, muitas coisas podem ser feitas, pequenas coisas podem ser feitas, mas não é que há sempre, essa é a conclusão, que depois de enumerar essas ações, diz, há sempre muito que fazer, mas é tanto também o que pode ser feito. Já estou acabando. Aparecida toda. Ok. Nesse apelo urgente a toda a humanidade para entrar num caminho de conversão, que na Laudato Si chama-se de conversão ecológica, apelo a escutar o grito da terra e dos pobres, somos convidados a olhar para os pobres. No Evangelium Gaudium, Francisco chama que somos convidados a escutar os pobres, a compreendê-los e a acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através deles. Só que os pobres, através de suas vidas e testemunhos, são pedagogos, mas poderíamos dizer mistagogos da esperança. O convite de Francisco é a descobrir e transmitir a mística do cristianismo como humanismo autêntico e radical. O cristianismo como um humanismo autêntico e radical. Chamo a atenção sobre uma distinção que fazia Rahner sobre, ele falava que tínhamos necessidade de distinguir cristianismo e humanismo cristão. O humanismo cristão é o modo concreto como o cristão vive seu cristianismo. Mas o cristianismo não é um humanismo cristão. Ele é a afirmação de um humanismo sempre novo. E nesse sentido, todo humanismo concreto, incluído o cristão, é sempre superável. Por esta razão, o cristianismo é a condenação de todo humanismo concreto que se erige em absoluto e que, portanto, se fecha na imanência, bloqueando o caminho ao futuro sempre novo. Então, o convite de Francisco a entrar nessa mística do cristianismo como um humanismo autêntico e radical. E que ele descreve na Evangelium Gaudium assim: a mística de viver juntos, misturar-nos, encontrar-nos, dar o braço, apoiar-nos, participar nesta maré um pouco caótica, que pode transformar-se numa verdadeira experiência de fraternidade, numa caravana solidária, numa peregrinação sagrada. Como seria bom, salutar, libertador, esperançoso, se pudéssemos trilhar este caminho. Sair de si mesmo para se unir aos outros faz bem. Fechar-se em si mesmo é provar o veneno amargo da imanência, e a humanidade perderá com cada opção egoísta que fizermos. Muito obrigado. Vou repetir aquilo que falou Taborda ontem à noite. Se tivesse tido mais tempo, teria sido mais breve. Eugênio, Greta Thunberg, a ativista norueguesa, diz não quero ser sua visão não quer esperança. Eu não tenho esperança, quero seu pânico, quero que você aceita o medo que eu sinto todos os dias. Como você situa essa reflexão sobre a esperança diante desta afirmação? Bom, o que o Francisco, eu tentei passar, quer dizer, eu diria que de repente Greta, ela queria dizer, eu não sou otimista nesta situação, e não é para ser otimista,
Mas se ela está chamando a uma solidariedade, a sensibilizar para as coisas podem, é porque ela tem certeza que também as coisas podem mudar. Então, é nesse sentido que, apesar do drama, da crise, que parece que tem coisas que não tem volta atrás, existe ainda esse chamado de que as coisas podem mudar. E pode mudar por essas coisas pequenas. Só que nesse sentido eu diria que Greta, ela tem esperança. Ela é uma esperançosa anônima. Poderiam dar algumas pistas para pensar a unidade eclesial junto com uma unidade para a humanidade diante das ameaças de cismas e vídeos do YouTube que deixam o povo assustado e confuso? Como interpretar a posição de Francisco nessas situações? Os dois. Eu penso que precisaríamos compreender esse estado de coisas que nós estamos metidos nele, não só no Brasil, mas no mundo, as reações, os vídeos, as agressões, etc., de duas maneiras. Primeiro, fazendo aquilo que inclusive estamos exercitando agora na CNBB, tentando mudar um pouquinho a política de comunicação da CNBB. Fazer planos estratégicos de comunicação inteligentes que sejam capazes de responder aquilo que merece ser respondido, explicar aquilo que merece ter uma explicação. Agora, para além disso, penso que o plano de unidade da igreja diante desta adversidade é, sobretudo, a igreja se assumir nas pessoas concretas que a compõem, que fazem a igreja, como uma igreja servidora. Há uma diferença muito grande entre o momento atual e o momento de pouco tempo atrás. Se a gente compreende assim, olha, quantas vezes o Papa Bento XVI teve que se explicar, retomar o pensamento, quase que correndo atrás dos acontecimentos, defender, né, o cristianismo. O Papa Francisco tem outra perspectiva, tirou a igreja da posição da retaguarda e a colocou no fronteiriço, e isso quer dizer, colocou a igreja no plano da ação, do gesto, da atitude concreta, do serviço. Esse é o plano, digamos assim, para a manutenção da unidade diante desse tempo tão adverso. É a gente querer e a gente se propor de fato a ser testemunho, dar testemunho do Evangelho. A igreja é escrava da humanidade. Se a igreja serve, ela, digamos assim, acerta o discurso alheio equivocado, exatamente pelo serviço que ela presta à humanidade. Então vai muito além de um plano de comunicação, esse também, mas principalmente esta outra, é aquilo que não deixa o Francisco perder o sono. A gente tinha que descobrir isso também. Eu acho que a gente descobre da medida em que a gente se coloca como testemunho do Evangelho. Então, para Dom Joaquim, fale-nos um pouco mais sobre o desejo do Papa Francisco vivenciar o Concílio Vaticano II, embora não tenha participado, diferentemente de Bento XVI e João Paulo II. O Papa Francisco, pode parecer estranho dizer isso, mas o Papa Francisco é um homem do discernimento, justamente por causa da história dele, da formação dele, do seu DNA jesuíta, né? Mas é um homem do discernimento. E o discernimento que ele fez foi este: olha, não cessemos as discussões, porque ele estimula muito o diálogo o tempo inteiro. É impressionante, não só com aqueles que pensam igual, parecido, e sobretudo com os que pensam diferente. Por isso, de muitas formas diferentes, ele inclui pessoas. Vamos continuar o diálogo também sobre o concílio, mas enquanto dialogamos, nós já podemos colocá-lo em prática. É como se fosse assim: enquanto a gente discute o concílio,
nós já podemos praticar outras coisas do concílio? Então, ele é um homem que procura justamente fazer do concílio, não sei se a expressão é muito adequada, uma espécie de projeto de vida eclesial. Então, esse é o ponto. Mais do que fazer uma memória explicativa, discursiva, e sobretudo pensando os pontos contraditórios, o que é saudável, inclusive sob o ponto de vista também intelectual. Mas, além disso, o Papa ele entende o sentido de urgência da humanidade. A humanidade precisa de uma igreja que, pensando, então não abre mão disso, discernindo, não abre mão disso, ela precisa de uma igreja que seja capaz de exemplificar, ela seja capaz de praticar, ela seja capaz de vivenciar, talvez seja a palavra melhor, aquilo que ensina o concílio. Então, Eugênio Dom Joaquim Moll, em nome da comunidade acadêmica, da comissão organizadora do simpósio, agradeço aí as exposições luminosas e com um tom forte de esperança. Muito obrigada.